Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Inclinando-se sobre ela, a levantou. Colocava a mão sobre cada um deles e os curava. Hoje meditamos sobre a cura da sogra de Simão, que sofria por uma febre alta. São os primeiros passos da vida pública de Jesus. Esse gesto simples de Jesus, que se inclina para curar essa mulher, é sinal do inclinar-se de Deus sobre a humanidade ferida pelo pecado. Em Jesus, Deus se mergulha na morte do homem, para levantá-lo e ressuscitá-lo, colocá-lo em pé, capacitá-lo a servir, segundo a sua natureza de Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes e atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus reclinou-se sobre a mulher e ela se levantou. Esse milagre que aconteceu no início da vida pública de Jesus é muito significativo. Esta mulher representa a todos nós, caídos, doentes, na febre dos vícios que nos joga no chão. E Jesus vem, fica ao nosso lado, se reclina sobre nós, pega na nossa mão e nos ressuscita. Tente meditar e imaginar esta cena. Esta mulher jazia numa humilde cama, em um canto da casa, sem força, abatida pela febre alta. E Jesus entra na casa e logo fica sabendo da situação e se aproxima. Simplesmente, ele pega esta mulher pela mão e a coloca em pé. Ela fica melhor a tal ponto que inicia a servir Jesus e os apóstolos. Tente imaginar esta cena. Tente imaginar os sentimentos que passaram no coração desta mulher e os pensamentos das pessoas que assistiram a esta cena. Tente imaginar o que Jesus sentia e pensava realizando este milagre e curando todos os doentes. Essa ação tão rápida e eficaz de curar a sogra de Pedro deve ser profundamente entendida. Jesus não cura somente o físico da pessoa, mas nos coloca em pé, em todos os sentidos.
esse reclinar-se de Jesus inicia com a sua descida do céu, na encarnação no seio de Maria, e tem seu cume no abaixamento da cruz, quando ele assume totalmente a forma de escravo, de servo sofredor. Quanto custou a Jesus essa ação de se reclinar sobre as nossas misérias e doenças? Foi um reclinar-se radical. Jesus se jogou dentro da nossa fossa, desceu mais embaixo do que nós, debaixo dos nossos pés, nos carregou nos seus ombros e nos lançou para fora da fossa. Assim nos salvou, mas ele mesmo, sem culpa, ficou dentro da fossa e morreu no nosso lugar. Assumiu sobre si as nossas doenças. Pelas suas chagas fomos curados. Sabemos muito bem que esse é o percurso do servo sofredor. Jesus não te cura com um toque de varinha mágica, mas jogando-se dentro da tua fossa, abraçando-te no extremo lixo onde você está e levantando-te. Quanto devemos meditar sobre isso para não reduzir Jesus a um mágico? Nada de magia. Foi pago um alto preço para a nossa salvação. Jesus nos pagou com o seu sangue. Podemos refletir hoje sobre isso e fazer nascer em nós a sincera gratidão pela salvação que Jesus nos trouxe e que lhe custou a morte. Amor só se paga com amor. Jesus se sacrificou por nós e é bem justo que nós nos sacrifiquemos por Ele. Jesus nos ensina como há de ser o nosso relacionamento com os irmãos caídos, perto de nós, ao nosso redor. O que devemos fazer diante de qualquer irmão prostrado, jogado, caído, que Deus coloca no nosso caminho. A primeira coisa é parar perto dele, se reclinar sobre ele, se fazer um com ele, estender a mão em direção a ele, começar a conversar com ele. Quando um pobre te estende a mão, raramente é bom dar esmola, porque o dinheiro que você dá normalmente é mal usado para alimentar os vícios. Mas você pode parar, sorrir, cumprimentar, dar a mão, começar a conversar, sentar no chão ao lado do irmão que está na rua. Se você percebe que ele está com fome, então entre em um bar, em uma lanchonete com ele, sem vergonha, e compre um sanduíche para ele e para você, um suco, para comer juntos. Não precisa dar dinheiro. Se puder ir além, convida ele para a sua casa, estabeleça uma amizade com ele, convide ele para um retiro de Ruá e Exuá. É somente esse relacionamento que muda a vida. Depois do acontecimento da sogra de Simão, então toda a cidade de Cafarnaum se reuniu à noitinha na frente da casa de Simão para ser curada. E Jesus mais uma vez expulsa todo o mal, porque o mal não resiste aonde ele passa. Nesta altura, uma pessoa normal poderia cair na tentação de se acomodar. A fama foi criada, agora Jesus é considerado o profeta de Cafarnaum e pode viver tranquilo. Mas ele não para nisso. Ele tem consciência de que a sua missão é para o mundo inteiro, para cada homem caído. E ele mesmo vai à procura deste homem. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. É importante notar que Jesus vai ao encontro do povo. Não espera que o povo venha ao seu encontro. É Ele mesmo que vai visitar cada cidade, cada lugar. Ele enfrenta viagens longas e cansativas, enfrenta rejeições como aquela vez que a cidade dos samaritanos não lhe permitiu de pernoitar, ou aquela outra vez que o convidaram a se retirar depois que mandou os demônios entrarem nos 2.000 porcos que se afogaram. Jesus enfrenta a hostilidade dos fariseus,
dos escribas, vai livremente ao encontro da morte em Jerusalém. Quanto isso ensina a cada um de nós. Não podemos ficar parados nos pequenos e parciais resultados. Precisamos sempre ir ao encontro de quem não está ainda dentro da igreja, ao encontro de quem está caído e afastado, mesmo que isso seja um caminho difícil e cheio de espinhos, mesmo que seja grande a tentação de ficar com os poucos que sempre batem palmas para nós. Não existe cristão sem o fogo da evangelização dentro dele, sem o desejo de espalhar a todos a potência do bem. Jesus te levanta e te capacita de verdade, te liberta não para ficar no bem bom, mas para servir, como fez a sogra de Pedro. O servir é o sinal da plena restauração. Até que não capacitamos as pessoas que ajudamos ao amor, até que não tornamos elas capazes de amar, como nós fizemos com elas, ainda não se completou a evangelização e o anúncio da Boa Nova, porque, repetimos, a plena realização da Boa Nova é tornar uma pessoa capaz de servir, levantá-la para o serviço, não para outra coisa. Isso é verdade em todos os grupos de evangelização que caminham conosco, que fazem este diário. Até que não nasce o serviço para um pobre caído, ainda o Yeshua, o Ruá, o Caná, não fizeram o seu efeito. Essas reflexões nos ajudam a entender com mais profundidade o trecho que hoje meditamos e que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes e atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a amar e a ensinar a amar. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Ir ao encontro do homem caído. Paz e alegria a todos. A boa nova se realiza no servir. Paz e alegria a todos. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Agora eu quero ouvir você cantar e abrir o seu coração. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Livre acesso. Eu
solta sua voz, levanta seu braço, canta forte.